Oi, Isabela, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Me conta um pouquinho da sua história com a nutrição, como que você escolheu a nutrição e se foi a nutrição que te escolheu, né? Ou se foi você que escolheu a nutrição, como que foi o seu começo aí na carreira de nutricionista? Me conta um pouquinho da sua história. Eu tenho 6 anos de formada, né? A nutrição me escolheu. Eu falo que eu sempre gostei, venho do interior, então sempre tive contato assim com essa questão de comida saudável, de plantação mesmo, né? Dos meus pais terem criado a gente no meio rural. Então, assim, sempre fui acostumada a comer comida de verdade, lá no interior, lá em Minas, que eu sou mineira. Hoje moro em São Paulo, trabalho aqui, mas tem essa questão daquela familiaridade, sempre querer estar relacionada a isso. E aí comecei, fiz o curso, me apaixonei, mas sempre tinha a preocupação do que eu ia fazer depois, né? Então, naquele período de graduação, eu fui confirmando cada vez mais que era o que eu queria fazer. E eu sou muito comunicativa, então eu já ficava mais próxima e mais empolgada com aquelas disciplinas que envolviam o cuidado com pessoas, atendimento. Eu já percebia que eu tinha aquela, aquela proximidade mesmo. Só que quando eu me formei, veio a chance de fazer um mestrado. E você muitas vezes fica à mercê da oportunidade daquele momento. Você não muito foca, né, quando você está formando, exatamente no que você quer fazer de fato. E falar, esse caminho que eu vou seguir. É muito assim, o que é que tem para mim? Então, tem muito isso do mercado. Minha família mesmo orientou, falou, já que você teve oportunidade, não pensa muito. Pode ser que você não encontre um emprego fixo, que é o que a gente quer quando Aham. forma. E assim, sem pensar, eu falei, tudo bem, se eu estou numa universidade, me formei na UFOP, né, em Ouro Preto, e eu poderia fazer um mestrado ali, né? Então eu já aproveitei e logo fiz, mas de cara já percebi que não era o que eu gostaria de fazer para sempre, sabe? Aham, sim. E aí, depois que você fez o mestrado, você chegou a ministrar aula, qual que foi seu foco depois disso? Legal que da parte assim que mais me chamou a atenção e hoje eu falo, não foi à toa que eu fiz o mestrado, ele me trouxe muito aprendizado e algo que eu percebo que agora na minha conduta, nos meus grupos, né, me ajudou muito. Foi essa questão de falar, de me colocar, de ensinar, de ser uma educadora nutricional mesmo, de não só prescrever e orientar, mas saber mostrar qual é o sentido daquilo, de levar um aprendizado para as pessoas que eu acompanho. Uhum. Então, eu não segui carreira, eu já tinha certeza quando terminou o mestrado que eu não iria para o doutorado, porque a princípio eu pensava em concurso, mas sempre focando em algo fixo, em uma vaga em algum lugar, em ter uma garantia e Aham. falar, o que é que vem agora? O que eu vou fazer? Mas como a questão do acadêmico me prendeu muito pelo fato de ficar ali trabalhando, pesquisando, eu falei, não, Uhum. doutorado são 4 anos e já que 2 foi o meu limite, eu não vou seguir, Aham. mas ainda com a ideia de que eu precisava de algo fixo, alguém para me dar uma oportunidade de trabalho. Sim, sim, legal. E aí, depois que você então terminou o mestrado, viu que não era aquilo que você queria, né? Não ia partir para a carreira acadêmica, então falou, não, não é isso. E aí você chegou a trabalhar em alguma área, chegou a, por exemplo, trabalhar em empresa, como é que foi essa transição posteriormente? Assim que eu terminei, coincidiu que eu já estava para mudar de estado, né? Eu estava noiva Aham. e com o casamento praticamente marcado. E o meu esposo, na época noivo, aqui de São Paulo, onde eu moro hoje, então eu já estava direcionada para essa mudança, ou seja, já Uhum. estava focando em empresa, em algo fixo em São Paulo. Então, já Aham. estava me preparando. E o legal é que ele é da área da saúde, ele é enfermeiro, então nós já estávamos planejando seguir o mesmo caminho, né? E Aham. aí e ele tinha em mente, você formado em uma universidade federal, com mestrado numa universidade federal, eu vou te ajudar e nós vamos conseguir muito rápido. Aham. E aí já montei o meu currículo e ele, por ter 10 anos em um hospital muito grande, uma rede, né, muito grande aqui em São Paulo, que é um plano de saúde, com vários hospitais, são 13 hospitais em São Paulo, tanto na grande São Paulo, né, quanto na ABC. E eu fiz o meu currículo super, nossa, agora eu vou entrar em um hospital também. Entreguei para ele, nos Aham. casamos. Nesse período ele já entregando, já conversando com os médicos, todo mundo que ele conhecia. E ele falou: se a gente conseguir antes, você vem antes do casamento. Aham. Foram 1 ano e meio de planejamento e nada, assim, de chamarem para entrevista, de nada. Uhum. Então,
algo que é bem interessante eu compartilhar, que eu sempre gosto de orientar quem vem conversar comigo, é que nesse momento eu pensei, ainda falta algum curso, falta ainda alguma coisa para me especializar, no caso, um curso, né? Aham, Para que eu esteja mais preparada para que eles me chamem. Então, o aham, mestrado não é suficiente. Foi o que eu aham, pensei. E eu fiz uhum, nesse momento, sem imaginar se eu queria ou não, me matriculei em uma especialização, em uma pós. aham, Então, naquele momento eu me casei e falei, eu ainda não sou boa para eles. Eles aham. precisam de alguém que tenha especialização em nutrição clínica hospitalar. E eu nunca pensei em trabalhar com Foi isso. indo por acaso, assim, né? Tipo, não pensando Como eu em você, pensei. no que de fato você queria fazer, né? Na sua missão enquanto profissional. Exato, exato. Uhum, E aí, nesse momento, eu falei, ok, estou em São Paulo, uma cidade grande, com meu esposo que está dentro do hospital, né? Já tem uma referência ali dentro. Então, uhum, o problema sou eu. O meu uhum, mestrado não é suficiente. Eles aham, precisam de alguém que entenda ali. Me matriculei. Foi até uhum, no Senac, né? Que é bem renomado, é muito bom. aham, E o trabalho dele, a rede de hospitais que ele trabalhava, patrocinavam. Então, já era casada, já tive um grande desconto, um grande incentivo. Eu falei, é isso que eu preciso fazer. Comecei. Quando eu comecei aham, as disciplinas, tinha disciplina relacionada, né, a questão das dietas, dos pacientes, comorbidades, as patologias, como aham, tratar tudo aquilo. E eu nunca me via fazendo aquilo, eu estudando para continuar, né, para conseguir aham, o certificado. uhum, Mas colocar no meu currículo, cursando especialização em nutrição clínica hospitalar, eu falei, é aham, isso que eu precisava. aham, E aí a gente mudou e já começou a entregar esses currículos. Então, ele já estava aham, direcionando o quê? Ela está cursando agora uma especialização em nutrição clínica, ou seja, aham. agora, Agora vai dar agora certo, né? vai, agora vai. E Aham, aí a frustração aumentou, porque eu já estava longe da minha família, já estava aqui, né? Então a uhum, família dele é de uma cidade interior de São Paulo, mas em São Paulo não temos ninguém, só nós dois. aham. Ele saía para trabalhar todo dia, sabe? A pessoa fica, né? Esperando chamar, esperando chamar, esperando chamar. Naquela expectativa, né? E como eu sempre fui muito quero fazer, quero agir no sentido de comunicação, eu não gosto e nem me sinto bem ali sozinha por muito tempo. Eu falei, Uhum, enquanto não me chamam, o que eu vou fazer? Procurei uma vaga onde quer que fosse. A gente mora uhum, ao lado de um shopping. Eu peguei o meu currículo, tirei que era mestre em nutrição, tirei que cursava nutrição clínica, tirei, não lembro se eu tirei que eu era nutricionista também. uhum, Qual é o risco de eu ter feito isso? Entreguei no shopping, para você ter ideia. aham, E levei também o telemarketing. uhum, E aqui em São Paulo eles falam, se você quer trabalhar, você está precisando, leva no telemarketing que você é chamado. Só que eu não aham, precisava, né? Confesso que não era nesse sentido assim de eu precisar. Eu queria trabalhar para eu estar aham, em contato com pessoas. Eu não aham. pensava que eu era nutricionista e poderia trabalhar para mim, né? Eu não Aham, pensava. exatamente. Assim, você estava muito fechada, né? Vamos dizer que não estava com uma visão ampla da profissão como um todo, de outras formas de atuação, porque o que eu vejo muitas vezes é que a gente cresce, né? Até mesmo com a questão familiar, de que a gente precisa de ter um emprego de carteira assinada, que se não for um emprego de carteira assinada, não tá bom. E isso muitas vezes vem da nossa criação, vem da nossa família, que vai plantando essa sementinha e a gente cresce com aquilo. E se a gente não consegue, a gente tende o quê? A se frustrar. Só que a gente esquece que tem inúmeras outras possibilidades aí dentro da nutrição, né? Que é justamente a parte que você mais gosta, né? Que é a parte do cuidado com o outro que te dá um leque muito grande. Foi a última que eu procurei. Meio Aham, que quando eu penso se eu arrependi de algo, eu não arrependo de ter ido para o telemarketing, vou contar por que ele me ajudou. Eu só arrependo de não ter lembrado, me priorizado como profissional e pensar, essa era a primeira opção, e se não desse certo, eu poderia procurar algo depois, mas não. uhum, A minha profissão e o meu trabalho como autônoma foi a última escolha. Eu meio que aham, coloquei ele assim, eu não estou conseguindo, ele não estou conseguindo, então deixa eu tentar atender. Foi meio que isso. aham, sim, Como eu moro num condomínio onde tem vários apartamentos, ele é bem grande, eu comecei a divulgar. Meu esposo comprou uma balança completa, né? Falou, olha, então vai para esse caminho, vai tentando. E aí, quando eu não estava no telemarketing, eu ia para esses atendimentos a domicílio. aham, E aí, um dia no almoço, como eu saí de casa, né, praticamente 3 horas, era muito perto daqui de casa, eu uhum, entrei no LinkedIn e vi
uma grande empresa apresentando uma vaga para assistente de nutrição, não era para nutricionista. Aham. Quando eu vi assistente, vi o nome da empresa, meu olho já brilhou, eu falei, é tudo que eu precisava, tipo, tá em uma grande empresa, já que eu tô em São Paulo, e como é assistente de nutrição, pode ser que eles me deem a chance, porque como eu não tenho experiência, eu sempre me desmerecia, sempre falava, não é suficiente para eles. Mas como estava assistente de nutrição para trabalhar com a nutricionista, falei, eu vou me candidatar. E na hora, eu lembro que eu só anexei, né, já entreguei ali meu currículo no LinkedIn, fui para o telemarketing. E aí, nesse momento, quando eu voltei e olhei de novo, tinha vaga expirada. Então, acredito que várias pessoas se candidataram, eles fecharam, e aí eu recebi no meu e-mail, assim, participar da entrevista em 24 horas. Mas como eu estava no telemarketing, esse e-mail chegou, desceu na minha caixa de entrada, e eu não vi. E eu lembro que isso foi numa sexta-feira, eu cheguei 10h40, né, do telemarketing, assim, nem olhei mais e-mail, sábado, domingo, na terça, eu recebi, assim, lembrete de entrevista expirada. Quando eu vi LinkedIn e vi o nome da empresa, eu comecei a chorar e falei, perdi, porque eram 24 horas. E realmente, só que aí nesse novo e-mail, lembrete, eles falaram, segunda chance de entrevista. E eu lembro que legal. Era em inglês, mas eu liguei o computador, meu esposo até saiu de casa porque eu fiquei muito nervosa, eu falei, eu preciso estar sozinha. E fiz a entrevista, mas assim, acho que essa questão de ser comunicativa, de olhar para a câmera e falar como se fosse uma pessoa, né? Conectou, porque assim, 24 horas depois eu recebi no WhatsApp, você foi selecionada para a segunda fase. Que legal. E aí eu fiquei muito contente, mas assim, sempre me desmerecendo, falando, nossa, não é possível. Será que vai dar certo, né? Sim, porque é uma empresa de uma multinacional. E aí, quando me chamaram para essa segunda fase, foi muito legal, porque já era com a gestora e eu me conectei de cara com ela. Ela ficou muito contente, a gente conversou bastante. E ela falou, o que você faz nesse momento? Eu não falei que eu trabalhava como nutri atendendo. Eu falei, estou com a carteira assinada, estou no telemarketing. Mas por que você foi para um telemarketing? Porque eu não tive experiência, não tive ainda uma oportunidade de trabalhar na minha área. Foi o que eu respondi para ela. E aí, me conta um pouquinho como que surgiu, então, os grupos de emagrecimento na sua vida. Você já estava trabalhando em uma empresa multinacional, né, de produção de alimentos, né? E aí, uma marca grande, bem reconhecida no país. E por que surgiu os grupos de emagrecimento? Você não se sentia realizada profissionalmente lá? Como é que foi esse período de transição? No primeiro momento, nada relacionado à vaga, no sentido de salário, no sentido de carga horária, no sentido de onde era a empresa. Eu não olhei nada disso. Eu fechei os olhos para isso, porque desde quando me formei, o foco era: preciso de uma vaga e preciso trabalhar com carteira assinada em algo relacionado à nutrição. Então, o que me deixava muito insatisfeita era o fato de estar no telemarketing e ser uma nutricionista. Quando me ofereceram uma vaga, e como eu disse, eu me fechei para a questão do salário, o que iriam escrever na minha carteira? Nutricionista? Não, escreveram assistente de nutrição. Me fechei para o local, que era o mais importante, que era em outra cidade. E nesse momento, eu não quis saber. Já que meu esposo perguntou, depois que ele perguntou, eu falei, é verdade, deixa eu lembrar. E eu fui lembrar qual era o salário, fui lembrar a carga horária, porque eu queria ser aceita ali, eu precisava trabalhar em algum lugar fixo. O legal de ser uma empresa grande, você podia fazer seu horário. Então, se eu chegasse às 9, saía às 19. Então, tinha essa questão de você ficar 10 horas ali dentro, né? Mas se eu chegasse às 7, saía às 17. Falava, não vou sair de lá à noite. Para chegar às 7, eu acordava 4 horas da manhã para conseguir chegar lá às 7. Nossa. Então, foi o que mais madrugava, né? Sim, foi o que mais começou a me mostrar, assim, eu não vou aguentar por muito tempo. Aí eu comecei a ficar preocupada. E lá dentro, eu exerci o papel de nutricionista. Então, assim, o que não linkava muito foi a minha carteira como assistente, o meu salário e a minha atuação. Então, eu percebia que eu era muito vista como uma nutricionista, né? Mas, assim, uma empresa maravilhosa que me fazia estar satisfeita com o que eu estava fazendo no dia a dia. Contato com pessoas, mas, sim, não estava satisfeita com o salário. E aí foi nesse ponto, nesse momento que eu percebi, porque o momento que eu mais ficava satisfeita, mais feliz ali dentro, era quando eu estava nesse projeto, no momento de atender alguém. No momento que eu estava na minha função no escritório, eu não estava tão realizada.
Mas quando eu ia atender, eu falava, mas eu queria fazer isso mais tempo, né? Estar com essa pessoa mais tempo, conversar com ela mais tempo. Foi aí que eu Sim. vi que eu ia ter que tomar uma decisão. Eu já ia falar que eu nem imaginava, né, que poderia trabalhar com grupo, mas quando eu estava para vir para São Paulo, na minha cidade, sozinha, isso eu achei bem legal, porque assim, eu meio que tive uma ideia de auxiliar a família para ter ali uma renda extra. E eu criei um grupo de WhatsApp só para fazer ali um teste com tia, prima, minha mãe participou, algumas pessoas, para que eu pudesse também ter um dinheirinho para a questão do casamento. Então, Sim. eu fiz assim, sem saber, né, como fazer. Eu meio que fiz um teste e eu lembro que eu criei esse grupo na época do casamento. Mas foi sem orientação nenhuma, sem ninguém falar para mim, olha, tem que fazer assim. Não era um grupo oficial, era um grupo, como eu falei, amador, só ali com as pessoas da família, para eu não ficar esperando para o casamento em casa. Então foi meio que Entendi. isso. Mas nesse momento da empresa, onde eu estava numa situação de muita dúvida, porque lá era muito legal, né? Pessoas muito queridas. A questão do salário me desanimava muito e a distância também. Então eu falava assim, eu não posso ficar pensando só que eu estou gostando aqui da questão de estar com pessoas que é o que eu amo. Eu tenho que pensar por quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui, vou me submeter, né, Sim. a essa remuneração e a esse cansaço diário, que era 4 horas de trânsito. Então eu saía Nossa. 4h30, 5 horas da manhã e chegava às 7h30 da noite esgotada, não Eu conseguia fazer imagino. nada. Para acordar 4 horas da manhã de novo no dia seguinte, né? E eu, como nutricionista, não conseguia nem me alimentar bem, porque eu chegava tão cansada que o que tivesse aqui eu comia. Bom do meu esposo gostar de cozinhar e que ele sempre deixava, assim, então eu falava, eu sou nutricionista, eu não tô cuidando de mim, né? Comecei a perceber o que eu tô fazendo. E aí eu fiquei muito chateada, que eu pensei, eu vou ter que uma hora pedir para sair, mas o que eu vou fazer depois? Eu sempre quis ter uma vaga, sempre quis trabalhar. E aí eu tava num dia muito frustrada, com muita dúvida, comecei a conversar com a Roberta, não sei se foi sobre esse assunto, mas acho que eu comecei a desabafar, porque eu já conhecia ela da questão quando estudei, né, em Ouro Preto, moramos juntas e comecei a contar a minha história. E ela ouviu, me mandou um áudio explicando, falando, não é só com você, né? Então isso, quando você está com essa única opção, você fica muito frustrada de pensar, o que eu vou fazer da minha vida, né? Se eu não quero isso, o que mais que eu tenho de chance? Foi aí que eu fiquei sabendo que existia um mundo que dava para trabalhar com grupos de emagrecimento. Muito bom. E aí, quando você pensou assim, não, dá para trabalhar com o grupo de emagrecimento, qual que era a sua principal dificuldade quando você pensava nessa outra possibilidade? Em termos, assim, de dificuldade, por exemplo, a sua dificuldade era em saber como montar esse grupo, em como conduzir esse grupo, quais dificuldades você via, assim, ó, então tá, tem grupos de emagrecimento, é uma possibilidade para mim. Quais seriam as minhas principais dificuldades naquela época? Para mim, o maior vilão, né, a maior dificuldade que eu falava assim, não é para mim, porque eu não sei fazer isso, era como chamar pessoas para fazerem, acreditarem, participarem do meu grupo e como conduzir essas pessoas. Porque, primeiro, eu poderia conseguir essas pessoas por indicação, por alguém que me conhecia, mas e depois que elas estivessem dentro do grupo, o que eu ia fazer com elas? Então, assim, como direcionar? Se eu me comprometo a ter um grupo, se eu me comprometo a levar pessoas no caminho do emagrecimento, né? Eu sei como fazer isso em uma consulta, acompanhar a pessoa ali no individual, mas a partir do momento que elas me dão a oportunidade de vir para o meu grupo, o que eu faço com elas durante 21, 30 dias? Não tinha noção, né? Eu lembrava que eu já tinha feito aquele teste do grupo que eu criei da minha cabeça, mas eu não tinha direcionamento. Lá era assim, gente, vamos comer saudável, vamos beber água, vamos exercitar. Não era uma consulta, eu não tinha ali um cronograma o que fazer com elas cada dia, como motivá-las, como levá-las a ter resultado de fato. Eu lembrava daquela experiência que eu tive com o grupo lá em 2014, quando eu me formei. E eu quis criar da minha cabeça, mas assim, foram pessoas da família. Por isso que hoje eu falo que não teve nenhuma confusão, porque assim, eles sabiam que eu estava ali para ajudar no que eu pudesse, né? Sim, com certeza, para poder começar mesmo, né? E adquirir ali já uma experiência, né? Muito E aí, bom. quando ela me apresentou e falou que não, tem como você fazer, mas assim, detalhadamente, de uma forma que você sabe a cada dia o que você vai fazer. Falei, não é possível, é isso que eu preciso. Sim. E aí você então fez o curso, né? E aí como que foi para você, depois que você fez o curso, a sua transição aí entre empresa, grupos de emagrecimento, como que o curso em si agregou na sua vida? Como que foi isso? A princípio, eu até percebi que realmente meu tempo era
totalmente dedicada à empresa, que não tinha tempo para mim, porque quando eu fiquei sabendo da oportunidade, ela falou que tinha um passo a passo, que tinha como eu saber tudo que eu precisava fazer, eu não quis esperar. E ela não tinha aberto vagas ainda. Eu falei, coloca o meu nome para ser a primeira inscrita, eu já pago, e aí quando começar você me avisa. Eu tava desesperada, né? Como se diz, tem uma solução para mim, com algo que eu gosto, já me inclui. Eu falei para ela. Só que eu ainda estava na empresa, porque é muito difícil tomar uma decisão. Quando você tem ali algo fixo, você sabe que todo dia vai cair, mesmo que é pouquinho, você sabe que vai cair aquele dinheiro, você sabe que você tem uma segurança. E que você formou e que seu nome está ali, né, com uma carteira assinada. Então, aquilo mesmo, eu falava, como a minha gestora é uma pessoa muito legal, ela já me dava aquela esperança, né? Ela falava, não, tem chance de crescer, você pode chegar a sair de assistente de nutrição. Me fez essa proposta. Então, é muito complicado você ter uma proposta de sair da assistência e ir para, de fato, ser nutricionista, melhorar salário. Só que nesse ponto eu já sabia que existia um outro mundo que, querendo ou não, eu iria gostar mais. Eu falei, agora que eu já sei, como eu vou escolher? E a Roberta já me incluiu na primeira turma e começou essa primeira turma enquanto eu estava na empresa ainda. E eu lembro muito bem que eu não conseguia acompanhar o grupo. Eu ficava muito frustrada, porque nem olhar eu conseguia ver os conteúdos. Eu falava assim, olha só, eu quero dedicar algo que eu gosto, mas por estar aqui, dedicação exclusiva, dava 14 horas por dia, né? 10 de trabalho e 4 de trânsito. Eu não conseguia fazer algo para mim. E aí eu comecei a alimentar aquela escolha de que sim, eu precisava abdicar de trabalhar para alguém para poder ser feliz no que eu queria, né? Porque eu falava, eu tô empolgada com o conteúdo do grupo, é muito legal, tô aprendendo muito, mas e a dedicação aqui que eu não tô conseguindo ter tempo? Sim. E foi aí que eu decidi que eu teria que tomar uma decisão. Ou eu iria para esse mundo, né, de trabalhar com grupos, de atender pessoas e o mundo online, ou eu continuaria na empresa. Sim. E aí, então, você se dedicou ao curso, fez lá, né? Aplicou tudo que foi ensinado e agora você, então, está trabalhando para você, autônoma e focada nos grupos de emagrecimento. O que mudou na sua vida aí a partir desse trabalho com os grupos de emagrecimento? Quais foram os benefícios que você teve em se dedicar ao que, de fato, você gosta de fazer? E quando eu cheguei ao ponto de tomar a decisão mesmo, foi exatamente nesse mês que veio um alerta, né? Você precisa escolher, não dá para você continuar lá e se dedicar como você quer, pelo fato de dedicar 14 horas do meu dia a uma empresa. Então eu decidi, falei, agora eu preciso escolher e vai ser trabalhar para mim. Então, eu conversei, abri mão da minha vaga, falei, pode abrir para outra pessoa, porque não é isso que brilha os meus olhos. Eu gosto muito, agradeci, né? Fiquei super satisfeita com a oportunidade que eu tive lá dentro. Sempre deixei isso claro lá e mergulhei. Eu lembro que foi em novembro isso. E em dezembro eu lancei meu primeiro grupo. Então, de novembro para dezembro, eu já alinhei tudo que muitas vezes eu sentia que eu precisava mais ali no curso. E eu percebi que todas as ferramentas que eu precisava estavam lá dentro. Só que por muito não ter aquela questão do tempo, né? Quando começou, eu ainda não tinha visto. E aí, quando eu parei e vi tudo que o curso oferecia, eu falei, mas realmente eu tenho a faca e o queijo na mão. É só eu lançar o meu grupo. Mas foi muito no susto, né? Como era novembro, dezembro, eu falei, acabei de sair da empresa e lancei. Peguei meu Instagram, coloquei lá que eu ia lançar o meu primeiro grupo e assim, nesse primeiro apareceram 25 pessoas nesse primeiro. Muito bom. Me deixou muito feliz, que eu falei, eu acabei de sair da empresa, já vou fazer meu primeiro grupo e tinha lá o passo a passo. Então aquilo me trouxe uma grande realização, que foi trabalhar no que eu queria, que eu vi que eu poderia impactar pessoas, que tinham pessoas aqui de São Paulo, de Minas, da cidade do meu esposo, várias pessoas. E eu sabia agora o que fazer com elas dentro do grupo. Eu já sabia como conduzi-las. E eu via todas elas empolgadas, né? Porque cada dia era algo diferente, cada dia eu ali sabendo já o que eu precisava, eu não ficava assim, e hoje, o que eu vou fazer? Não, já estava ali na mão. Era simplesmente ir lá e dar o meu melhor diante do que eu aprendi. Então, assim, foi confirmando para mim. Quando terminou, eu já comecei. Segundo, terceiro, e agora já vou para o sexto grupo. Muito bom. Já vai começar o sexto agora? Sim, em agosto eu vou começar. Vou iniciar a próxima edição, agora já tem o nome, né, tudo mais. Então, sexto grupo, e como eu começo em agosto, ainda falta praticamente 10 dias, eu já tenho 10 pessoas, eu já tenho 15 pessoas pagas, né? Eu tava até hoje, assim, meio um pouco contando e falando, realmente é isso, sendo que eu não lancei ainda nas redes sociais. E aí, quando então, sem lançar, você já tem essas 15 pessoas.
Sem Sim, fazer o exatamente. lançamento. Você não divulgou nas redes sociais ainda e já tem 15 pagas aí. Exatamente, eu fico muito feliz porque eu vejo que várias delas me acompanham e elas vêm, né, de outras edições e a cada edição elas trazem mais pessoas. E quando isso acontece, eu falo, se elas trazem, se elas continuam e trazem outras, quer dizer que elas estão gostando muito, porque não continuariam e muito menos indicariam outras mulheres, né? Com certeza. Então, nessa próxima edição, já tenho 15 confirmadas de realmente terem confirmado o pagamento. E agora que eu vou começar a passar para outras pessoas na rede social e tudo mais. Muito, muito bom. E qual que foi, assim, a transformação que você percebeu na sua vida como um todo, depois de começar a trabalhar com os grupos de emagrecimento? Diante de toda a história que você contou aí, o que que os grupos te proporcionaram na sua vida como um todo? Primeiramente, a qualidade de vida, né? Então, Uhum, não dá para comparar qual era a minha vida antes de iniciar com o trabalho em grupos de emagrecimento, antes de iniciar com o trabalho de trabalhar dentro da minha casa, fazendo os meus horários. Eu nunca imaginei que eu poderia ter uma renda maior do que a que eu tinha, uhum, sem ter que nem, como se diz, antes eu gastava 4 horas para chegar no meu local de trabalho, agora eu acordo na minha casa, tomo um café da manhã tranquila, me preparo, tenho todo o meu momento de fazer uma atividade que foram ali por volta de 1 ano e meio sem conseguir fazer uma atividade física, e agora eu consigo me dedicar e uhum, ainda contribuir com pessoas. Então, a realização de cuidar de mim em primeiro lugar, né? Ter uma qualidade de vida e depois disso fazer o meu papel como profissional, como nutricionista, dar o meu melhor, uhum, sendo remunerada, né? Da forma que eu gostaria dentro de uma empresa, mas não, agora é para mim. Então, uhum, assim, eu sou a responsável por esse resultado. E além disso, quando você vê que você está satisfeito, realizado com pessoas mais ainda por você, de uhum, falar obrigada porque você está mudando a minha vida, obrigada porque eu não imaginava de ter um resultado assim, sem passar fome, né? Tendo o acompanhamento diário de alguém que não me vê presencialmente, mas que está ali comigo no WhatsApp. uhum, Então, uma sensação assim de que bom que eu descobri que existia, que bom que eu não me fechei e fiquei ali achando que era a única opção que eu tinha me submeter a algo que alguém me oferecesse, mas que uhum, não. Eu poderia fazer por mim e seguir um passo a passo que eu já tinha certeza que ia dar certo, né? Não ficar me aventurando, testando, talvez errando. Não, é isso que uhum, tem que fazer, você vai fazer e vai dar certo, porque já está uhum. condicionado a isso, né? Então, a Sim. realização profissional junto com a realização pessoal e essa satisfação de ajudar outras pessoas, né? De levar a Aham. nutrição para elas. Uhum. E você está com os grupos, então, 100% online. E aí você está conseguindo, então, atingir pessoas de várias regiões, assim, do país, né? Esse ponto é muito importante para mim, muito especial. Ele me deixa sempre muito emocionada, porque com isso eu voltei a atender as pessoas de Minas, né? Com isso Ah, eu voltei a contribuir com pessoas que há 5 anos eu precisei deixar. Eu aham, precisei falar, foi bom até aqui, morei a vida toda naquela cidade. Quando eu voltei, depois de formada por 1 ano para casar, eu voltei a atendê-las, fiz aquele grupo da minha cabeça que eu comentei, aham, mas agora eu pude retornar com todas. Eu pude falar assim, não, o grupo que eu tenho aqui, vocês podem ficar comigo, que vai ser a mesma coisa. Vocês vão ter o meu aham. acompanhamento e vão ter resultados. E todas praticamente vieram para o primeiro grupo, várias estão até hoje. E lá na minha cidade sempre tem essa questão de uma indicar a outra e falar assim, não, ela mora em São Paulo, mas você consegue participar, consegue ser atendida por ela também. Aham, muito, muito bom. E, Bela, pensando na questão assim, você teve toda essa transição aí de carreira até chegar no ponto que você, de fato, tem mais qualidade de vida, se realizou profissionalmente, tem clientes satisfeitos, né, e realizados, alcançando resultados incríveis. Quais dicas que você pode dar, assim, para nutricionistas que hoje se sentem frustradas com a nutrição, que de repente perderam o brilho nos olhos, né, pela nutrição, diante do que tem vivenciado hoje. Às vezes, por exemplo, está trabalhando numa área que não gosta, às vezes está com a remuneração baixa, às vezes está aí, por exemplo, pegando trânsito diariamente para conseguir trabalhar e ter aquele salário lá no final do mês, que mesmo que às vezes é um salário baixo, mas é um salário, mas que se sente triste por isso, né? O que você pode dar de dica para essas nutricionistas? Muitas vezes, naquele momento, você acredita, né? Se você está em uma empresa insatisfeita
até mesmo não só com o salário, mas com o seu dia a dia, com a sua rotina, você está muito condicionado a imaginar que é aquilo que dá para fazer, é aquilo que existe e que é só aquilo. Muitas vezes você se fecha e fala, não, mas é por causa da crise, não, mas é por causa da oportunidade que eu tive, vai melhorar, você vai se dando aquela chance de insistir, mas você tem que olhar para você, né? Olhar para dentro e falar, eu mereço, eu estou feliz, eu posso mais. E aí, quando você se dá essa oportunidade de abrir para o novo, né, de entender que sim, você é capaz, você pode colocar todo o seu potencial ali diante de você e das pessoas que precisam de você. Então, a missão, né, como nutricionista, ela é maravilhosa, ela é muito grande e muitas vezes ela fica fechada, ela fica restrita diante daquela insatisfação que você tá, diante da frustração que você tá, você não enxerga o seu potencial. Mas se dá a oportunidade de fazer por você, né, de seguir um caminho diferente, de aproveitar o que a internet tem para nos oferecer, né, que é atingir pessoas do mundo todo, isso é maravilhoso. E aí você começa a pensar, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não me permiti, né, fazer por mim? Eu sempre confiava em alguém, que eu acredito assim, a minha experiência, eu sempre confiava que alguém poderia fazer com que eu ficasse realizado. Quem era esse alguém? Uma empresa. Daria o retorno que eu sempre esperava. Mas aí, quando você se permite, né, eu incentivo que todas se abram para esse momento de se permitir, de não achar que não, eu só vou conseguir se for alguém ali me pagando todo mês, um salário fixo. E aí você se permite, você fala, não, eu vou colocar a minha capacidade à frente e vou entrar de cabeça nessa. Você começa a ver que você pode fazer muito mais. E aí você vê o retorno, porque se você fizer, o retorno é certo. Sim, se tiver, como se diz, o direcionamento, passo a passo, tipo, faz isso, tiver tudo que precisa em mãos, como se diz, não tem erro, né? Porque é muito daquilo. Se você fez, se eu fiz e deu certo, isso significa que dá certo, né? E que é possível, né? Isso que é muito importante. Eu mais me alegro e agradeço, né, de ter encontrado o curso da Roberta, de ter encontrado esse passo a passo, que eu sempre digo, de você ter alguém ali para pegar na sua mão e falar assim, deixa eu te mostrar o que você precisa fazer. E aí você não tem medo, porque você fala, se ela fez, já seguiu todo o caminho, trouxe para mim todas as estratégias já selecionadas, o que funciona e o que não funciona, qual é o seu medo, né? Para que ter aquele receio de falar, será? Porque você já tem aquela comprovação. E quando você recebe o conteúdo, o aprendizado, todo esse material te mostrando exatamente o que fazer, isso traz uma tranquilidade muito grande, porque eu acredito que quando você vai para o novo, você já está se arriscando de talvez sair daquele lugar que você não está satisfeita, mas você tem que começar a pensar como fazer, começar a pensar como vai dar certo. Aí acredito que é muito mais difícil. Mas quando você se arrisca, mas já tem alguém ali para te direcionar e falar assim, você vem, então vamos lá, faça isso, isso e isso. É muito melhor. E aí você começa a ficar muito mais tranquila, que você fala, é tudo que eu precisava. Então eu tenho certeza que ter saído da empresa sem fazer o investimento que eu fiz no curso da Roberta, seria dar um tiro no escuro. Seria sair agora, o que eu vou fazer? Poderia muito ter arrependido, poderia muito ter ficado frustrado, ter pensado assim, realmente, não dá certo, todo mundo fala que a empresa é melhor. Mas como eu já saí sendo direcionada, eu já saí da empresa com alguém ali para andar comigo. E até hoje eu não larguei ela, né? Tanto é que eu falo, foi o melhor momento. Justamente quando eu estava insatisfeita, que eu vi que eu não ia dar conta de ficar lá por muito tempo, ela apareceu e falou, então eu te ajudo. E aí eu tive a certeza, e hoje eu falo com meu esposo, eu vou para o 6º grupo, não vai fazer um ano ainda que eu saí da empresa, vai fazer em novembro, né? Então eu fico muito feliz, depois de olhar minha rede social, como ela desenvolveu, de tantas pessoas que me conheceram, eu comparo e falo, será que isso teria acontecido se eu tivesse lá? Eu estaria completando agora quase 2, 3 anos de empresa. Então, assim, em um ano que eu saí, mudou, eu conheci muitas pessoas, atendi muitas pessoas, e o meu grupo, como eu disse, já só cresce, né? Cada dia mais. Muito bom. E com relação a essa questão, aproveitando que você trouxe esse gancho aí das redes sociais, o seu crescimento nas redes sociais também, como que você tem usado as redes sociais a seu favor para poder captar clientes, para poder divulgar os seus grupos de emagrecimento? Quais estratégias que você tem utilizado e que tem te ajudado, assim, muito, que você pode dar de dica para outras pessoas? A rede social é maravilhosa, tanto é que eu sempre lembro, quando vem alguém diferente para o grupo, ela fala, eu vi sua live, eu vi seus stories,
eu fui marcada numa publicação, eu nem sabia, né, de você. Então, assim, como impactar essas pessoas que não me conhecem, que não moram perto de mim, sem a rede social? Então, ela é o veículo, né, que leva o meu trabalho e que mostra o que eu estou fazendo dentro da minha casa. É como se fosse você pegar todo esse bastidor, tudo que você está ali preparando para mostrar para a pessoa que ela pode sim ter resultado, que ela consegue emagrecer, que ela não está sozinha. E você mostra isso através da rede social. É a sua forma de levar isso para todo mundo. Então, assim, pessoas que estão lá na minha cidade, como eu disse, em Minas, pessoas que trabalharam comigo na empresa, vieram para grupos através da rede social, porque eu não fui ali pessoa por pessoa. Eu fui na minha rede e coloquei todo o meu trabalho através de lives, através de posts, através de stories. E assim eu consigo ser visualizada, né? Assim eles conseguem me enxergar como nutricionista e como alguém que eu possa ajudar. No caso Sim. das mulheres que eu acompanho, né? Muito bom. Você está criando ali a sua autoridade, né? E se tornando a referência em emagrecimento, porque seus grupos estão sendo sucesso, né? E a gente percebe isso até mesmo, assim, pela questão da indicação, né? Que tem, assim, sido muito grande. Você, antes mesmo de lançar que vai ter uma próxima edição, já tem 15 pessoas pagas vindo aí de indicação. Isso é maravilhoso. Eu fico muito grata e muito feliz quando eu percebo que esses dias até comentei, né? Falei, será que eu vou fazer a divulgação lá na rede social? Mas aí eu pensei pequeno, eu falei, por que não ficar satisfeita, né, com as pessoas que já estão? Mas eu falei, nossa, já tenho 15 sem colocar lá, dá aquele frio na barriga. E se eu colocar lá, sabe quando você pensa? E aí, sei lá, vem muita gente, eu falei, não, esse pensamento não pode acontecer. Sim. Mas é porque a minha experiência de sempre estar ali com essa quantidade de pessoas e ver aumentando, aí você confirma que dá mais certo, cada vez mais certo. As pessoas que estão, elas não querem sair. Ao contrário, elas trazem outras pessoas. Aí quem vem nova tende, né, a continuar, que é o que está acontecendo. E cada vez mais vindo mais gente. Isso é muito bom, porque vai fidelizando, né? Você vai fidelizando os clientes, além de trazer novos também. E você sentiu alguma melhoria também no sentido assim, agora o CRN permite consulta online, diante da questão da pandemia. Você teve pessoas que, por exemplo, saíram do grupo, marcaram um atendimento com você individualizado, sentiu alguma melhora nesse sentido também? Pessoas que já estavam no grupo, né, que não abriram mão ali daquele acompanhamento diário, daquele contato comigo dentro do grupo, mas que também quiseram passar no individual. Falaram, agora é possível ter uma consulta também? Eu não preciso te encontrar? Não, através do grupo, além dele, nós também podemos ter uma consulta, um encontro individual, algo que eu antes fazia apenas presencialmente. Então, o grupo ele foi esse veículo, né, essa forma de pessoas que eu já acompanhava virem também para consulta, para o atendimento individual. E assim, atendi várias delas e elas indicaram outras, então a consulta também aumentou muito depois do grupo. Muito bom. Então, Bela, ó, te desejo muito, muito, muito sucesso nessa nova fase aí da sua carreira. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso profissional. Está aí na sexta edição, né, dos seus grupos de emagrecimento. E tenho certeza que vai vir muito, 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 muito mais. Você tem um grande potencial para isso, está dedicando o seu tempo para isso, né? E é aproveitar agora que você tem essa flexibilidade de estar trabalhando de casa, qualidade de vida, né? Tem tempo para você, tem tempo para se dedicar aí para o seu esposo, né? Então, assim, você está construindo aí dia após dia uma rotina e criando aí um estilo de vida que de fato você ama, né? Algo que está contribuindo para uma realização tanto profissional quanto pessoal também, né? E isso é muito bom e eu te desejo, assim, muito, muito, muito sucesso com os grupos e que você possa aprimorar cada vez mais esses grupos e possa se tornar, de fato, né, uma referência em emagrecimento. Isso eu acredito, assim, você já está se tornando, né? E a gente consegue perceber isso pelos seus resultados e é trabalhar para ir consolidando essa referência cada vez mais. E conta comigo que você precisar, eu estou aqui à disposição e eu desejo muito, muito sucesso para você aí na sua jornada, viu? Eu tenho que agradecer a Roberta, porque a minha primeira, né, a minha principal, como eu sempre falo com meu esposo, a minha referência, porque quando eu conheci o trabalho dela, quando eu me abri para essa oportunidade de fazer, eu sempre lembro, olha como ela está, olha que legal, e além dela ter um resultado tão maravilhoso, estar tão satisfeita, ela também agora
coloca essa oportunidade para que as nutricionistas conheçam esse novo mundo. Então, eu só tenho a agradecer por ela ter me mostrado, ter falado, olha só, calma, tem uma outra oportunidade que não é só apenas essa que você está. Você pode ter algo muito maior e estar muito mais feliz, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, eu agradeço a ela imensamente por ter me apresentado, porque hoje eu estou, sim, satisfeita e não estou frustrada por ter saído, né, da empresa e tudo mais, por ter conhecido os grupos de emagrecimento que vieram através dela. Então, muita alegria, muito feliz, só tenho que agradecer.